Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula de literatura. E nosso tema de hoje vai ser o naturalismo, tá bom? Então nós vamos ver aqui hoje algumas características, uma introdução ao naturalismo. Para começar, vamos lembrar que o naturalismo ele vem logo depois do realismo. Então, vocês vão perceber no decorrer da explicação que ele, de certa forma, vai ser um tipo de ramificação do realismo. Então, aqui nós temos alguns tópicos, né, algumas pontuações que apresentam algumas características do naturalismo. Então, bora lá. Primeira parte, nós temos o naturalismo como um movimento artístico. Por que o naturalismo é um movimento artístico? Porque ele é um movimento, né, onde ele se incorporou no meio das artes, ou seja, ele está presente no teatro, na música ou em algumas expressões artísticas que aconteciam na época. Por isso, a questão de ele ser um movimento artístico. Então, nós vemos aqui no segundo ponto que ele surgiu na França, né, em meados do século XIX. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, a questão da ramificação do realismo. Porque o naturalismo vai ser considerado uma ramificação do realismo? Pelo fato de o naturalismo ele surgir logo depois do realismo com a função de continuar desenvolvendo as ideias que o realismo trouxe. Só que ele vai fazer isso de forma exagerada. Por incrível que pareça, o naturalismo ele consegue dar uma amplificação às características trazidas pelo realismo. Então, os temas que vão ser tratados pelo naturalismo continuam sendo os mesmos temas que eram tratados pelos realistas, que é a miséria, a violência, crimes, patologias humanas, que são doenças, né, na humanidade, e a sexualidade. Então, percebam que, como eu expliquei em outro vídeo sobre o realismo, a questão dos conteúdos tratados pelos naturalistas continuam sendo os mesmos temas, só que de forma mais exagerada ao se tratar do conteúdo, tá bom? Então, no Brasil, o naturalismo ele surge com o lançamento do Mulato, né? Que é do escritor Aloysio de Azevedo, que é o mesmo escritor do Cortiço. Cortiço, obra que foi destaque no realismo. Então, o Mulato, do mesmo escritor, já vai ser destaque aqui dentro do naturalismo, tá bom? Então, o Mulato, ele vai tratar da questão racial, do preconceito racial da época. Então, é uma das questões sociais abordadas pelos naturalistas. Aqui do outro lado do quadro, nós temos algumas características, né, que vão definir o nosso tema de hoje, o naturalismo. Para começar, temos a primeira aqui, radicalização do realismo. Lembre-se que eu falei que o naturalismo é uma continuação ou ramificação do realismo. Então, essa questão das ideias, né, que os realistas adotaram, lembrando que as ideias tanto dos realistas quanto dos naturalistas, elas se opunham às ideias dos românticos, tá bom? A gente vai ver isso aqui no decorrer dos tópicos. Oposição às ideias românticas, que é isso que eu acabei de falar, que é a questão do quê? Abandono da subjetividade, abandono da idealização, que era uma questão muito forte dos românticos, que era idealizar tudo ao extremo, desde o amor ao sofrimento. Então, isso tudo é abandonado já no realismo e fortificado no naturalismo.
cientificismo e determinismo. Então, são duas questões ou pontos de apoio, né, que tanto os realistas quanto os naturalistas tomavam de base para conseguir explicar ou tentar explicar algumas coisas. Positivismo e darwinismo também são mais duas questões que serviam de base para as criações literárias voltadas para o naturalismo. Linguagem coloquial clara e objetiva, que é para quê? Para que o pessoal, os leitores, conseguissem entender melhor os seus romances, os seus contos, as suas ideias, né? E as teorias em que eles se apoiavam. Descrição minuciosa, então essa era uma característica importante no naturalismo, porque eles queriam descrever detalhadamente cada situação, cada personagem, cada história, porque assim eles acreditavam que os leitores conseguiriam entender melhor o personagem, ficar mais por dentro da história, mais por dentro das questões. Descrição, visão mecanicista do homem. Gente, aqui nós estamos falando, né, da Revolução Industrial, né? Segunda fase da Revolução Industrial, século XIX. Então, por isso essa visão mecanicista do homem, porque os naturalistas, eles atribuíam essas características, né, industrializada, mecânica, e atribuíam ao homem, né? Então colocavam isso nos seus estudos, nos seus personagens. Romance experimental, então o naturalismo foi uma época onde, como o romance e os contos, assim como no realismo, eram obras que se destacavam, eles usaram os romances para fazer alguns experimentos, tanto sociais, psicológicos, tá bom? Temas sociais e polêmicos, como eu já falei então, na outra parte, os temas que eles escolhiam para suas criações, para suas obras, para seus contos, eram os temas que voltavam à sociedade, que rodeavam a sociedade e que fossem mais polêmicos, eles podendo então fazer algum tipo de crítica, né, à sociedade, ao que estava acontecendo. Sensualismo e erotismo também é um tema muito debatido pelos naturalistas e também foi base para criações de obras. E análise do comportamento humano. Assim como os realistas, eles tinham o hábito de fazer uma questão de análise psicológica dos personagens, os naturalistas também adotaram essa ideia, tá bom? Porque eles acreditavam que, fazendo essa análise psicológica do personagem e expondo essa análise, o leitor conseguiria entender e compreender as atitudes do personagem, as situações pelo qual ele estava passando, que influenciariam nas suas atitudes, o modo como ele ia pensar, o modo como ele ia agir. Então, por isso, essa questão da análise psicológica do personagem foi muito importante dentro do naturalismo e dentro do realismo, tá bom? Então, reforçando essa ideia que o naturalismo, ele é sim considerado por alguns estudiosos como uma ramificação do realismo, só que de forma mais exagerada. Então, eles pegaram as características abordadas pelos realistas e amplificaram as situações em volta delas, tá bom? Então ficou ainda mais sério o jeito deles verem as coisas, de estudarem as coisas e compreenderem o mundo e as questões sociais que estavam acontecendo na época e tudo isso. Então, gente, nossa aula de hoje foi sobre o naturalismo, né? Vimos algumas informações, algumas características, alguns fatos históricos, né, quando surgiu. Então, espero que vocês tenham absorvido as informações sobre o nosso conteúdo de hoje. E ficamos por aqui e até a próxima aula de literatura.